Oi galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou explicar um pouco sobre o que foi a Primeira Guerra Mundial. É o período que foi de 1914 a 1918. Então, se esse vídeo te ajudar de alguma forma, deixa um gostei aqui embaixo, se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade e compartilhe com seus amigos. Este vídeo foi feito exatamente para você, se você é vestibulando ou se você se interessa por assuntos históricos, assim como eu. No final desse vídeo eu vou estar fazendo 3 questões para fixar bem o conteúdo. Vou ler relatos aqui de soldados que viveram nessa guerra, dos movimentos das trincheiras. Então, bora para o conteúdo. Primeiramente, vamos contextualizar como que estava a Europa neste período aí de guerras. A Europa, anteriormente à guerra. A Europa estava vivendo seus anos felizes, a sua Belle Époque, com várias descobertas, como o cinema, a, a fotografia e várias outras coisas, como automóvel, avião. Então ela estava vivendo a sua era de ouro, a sua era das luzes, o finalzinho do século XIX. O símbolo disso foi Paris, que foi onde tudo começou. Aquela questão daquele museu cheio de luzes, porque naquele período não era comum se ter luz elétrica. Eu gosto muito, quando eu estou estudando um assunto histórico, me imaginar naquele contexto, né? Não me imaginar no século XXI, em 2020, mas me imaginar no finalzinho do século XIX, os anos aí de 1890, e me imaginar no comecinho do século XX. Então, as causas da Primeira Guerra Mundial. O nacionalismo exagerado, aquela questão de que o meu país é melhor do que o seu e vamos provar isso como, infelizmente, na guerra, né? Como que o ser humano resolve seus conflitos? Através de guerra, né? Infelizmente. Outra razão é a disputa imperialista, né, dos países europeus com relação aos territórios da África e da Ásia, e a unificação da Alemanha. Então essas foram as principais causas. Uma curiosidade muito interessante é que a Primeira Guerra Mundial, no período que ela começou, que ela estava rolando, ela até recebeu o título de Guerra para Cessar Fogo, ou Guerra para acabar com todas as guerras, ou somente Grande Guerra, porque eles não imaginariam que iria rolar uma Segunda Guerra Mundial. Então ela não foi chamada de Primeira Guerra Mundial quando ela estava rolando. Somente um comentário aí, uma curiosidade. Países do Ocidente, né, onde ocorreu, e países que estavam querendo a sua independência. Primeiramente, vamos entender as rivalidades entre os países. A Alemanha, ela era uma grande potência naquele período, e ela estava com treta, estava brigada com a França, com a Inglaterra e com a Rússia. A Rússia, ela era aliada da Sérvia, e a Rússia tinha briga com o Império Turco-Otomano e com o Império Austro-Húngaro. Então vocês estão vendo que os países já estavam assim, um com treta com o outro, né, infelizmente. Então, né, você já imagina o que que vem por aí, né? E aí a gente teve as tríplices, as alianças, as união entre união aí entre os países. O porquê disso, né? Porque se um país ele fosse atacado, os países que estavam na aliança com ele o defenderiam, né? Entrariam na guerra. Então, a gente teve a tríplice aliança, que era a Alemanha, a Itália é um caso à parte, depois eu vou explicar para vocês, e o Império Austro-Húngaro. E do outro lado, era a Tríplice Entente, que também é chamada de aliados, que era a Rússia, a França e a Inglaterra. Então vocês estão vendo, né, que os países já estão montadinho aí, né, as suas uniões aí, né, entre os países. E daí agora a gente tem a paz armada, né? É um nome meio contraditório, né? Porque se é paz não teria que ser armada, mas por que que ganhou este nome? Porque no interior dos países, dentro dos países, eles estavam se armando, eles estavam com exército já estavam formando as suas batalhas, e no exterior eles estavam comentando que estavam na Belle Époque, que estavam no século das luzes, que estavam nas descobertas. Então, né, é uma mentirinha aí nesse contexto.
O estupim da guerra, que é muito importante a gente saber que sempre cai em prova, foi o assassinato do Francisco Ferdinando. O Francisco Ferdinando, ele era herdeiro do Império Austro-Húngaro. Ele foi morto por um estudante sérvio. Então vocês imaginam, né, por causa de um assassinato, eclodiu, né, explodiu aí a guerra. Eu não estou falando que um assassinato não é nada, mas o número de mortos foi mais de 10 milhões de pessoas mortas, né? Que começou aí com um assassinato. Então vocês pensam, o que matou era da Tríplice Aliança, né? Que era, não, o que matou era da Tríplice Entente, que era a Sérvia. Né? E o que foi morto era da Tríplice Aliança, e daí os países já começaram a guerrear. Tivemos duas fases na guerra. As principais foram as de movimento, que foi a questão da luta face a face mesmo dos soldados, e a das trincheiras. As dos movimentos, ela foi tão grande assim que a Alemanha, ela avançou seu território e quase chega a Paris. Então a Alemanha quase chegou a Paris, quase conseguiu tomar Paris. A guerra ela ficou um pouco estagnada na questão das trincheiras. Por quê? O que eram as trincheiras? As trincheiras eram os buracos enormes que os soldados cavavam na questão para poder se proteger mesmo e do frio, porque vocês pensam, a data da guerra foi dia 28 de julho de 1914, né? Então, assim, só que o frio chegou, o inverno chegou, e existem relatos de que os soldados pensaram que eles iriam voltar para casa antes do Natal. Então, eles não imaginavam que essa guerra iria se tornar grandiosa, iria ter essa proporção de 4 anos, né? Outra curiosidade. E aí, o que que acontece? Eu vou ler um relato aqui da questão das trincheiras. A questão de que, né, infelizmente aí, muitas pessoas mortas por doenças mesmo, né? Porque vocês pensam, chuva, sol, num buraco lá se escondendo, né? Então, muitas doenças, epidemias, né? Bom, animais mesmo, né? Infelizmente, né? Uma questão desumana. Se nós temos uma palavra para descrever essa guerra, foi uma guerra desumana, né? Olha, primeiramente os relatos aí são de dois, um de um soldado britânico e um de um francês, que foram recolhidos por ocasião de 75 anos do armistício, em 1993. Olhem o relato, observem. Éramos mais de 800 homens e só cerca de 100 regressaram. Disseram-nos que iam cortar as comunicações dos alemães e que ficariam muito poucos alemães depois dos bombardeamentos. Mas o que fizeram foi proteger-se nas trincheiras. Quando o bombardeamento acabou, saíram, montaram as metralhadoras e dizimaram os nossos. Contou-se um cara aqui chamado Horace Ham, soldado do exército britânico. Então, gente, populações aí dizimadas também, né? Essa questão. Então, falar aí um pouco sobre o efeito negativo no psicológico das pessoas, porque infelizmente as pessoas ficaram, né? Pensa você aí, ou indo pra guerra, um parente seu indo pra guerra, né? Mais de 10 milhões de pessoas mortas. Outra curiosidade, que a Alemanha inventou o submarino para derrubar os navios que vinham com ou mantimento ou ajuda naval para os outros soldados dos outros lados. Em 1915, a Itália entra na guerra, só que ela virou a folha. Por quê? Porque ela tinha feito o acordo lá com a Tríplice Aliança, só que ela entrou ao lado da Inglaterra, porque a Inglaterra ofereceu terras para ela, né? A Primeira Guerra Mundial afetou sim a economia brasileira, a gente era uma economia cafeicultora, estávamos na Primeira República, né? A gente ajudou aí a Tríplice Entente, com uma junta naval e uma junta médica, né? E aí a Rússia ela sai da guerra em 1917 porque explodiu lá também, eclodiu a Revolução Russa do Lenin com os bolcheviques, anteriormente era o czarismo, era os czares, né, desculpa, né, o regime
czarismo, né? Então, em 1917 também, os Estados Unidos ele entra na guerra ao lado da Tríplice Entente. Então, os Estados Unidos entra aí ao lado da Tríplice Entente. Existem relatos de que estava mandando mais de 300 mil soldados aí sempre em Berlim. Então, a Alemanha, que já estava fraca na guerra, ficou ainda mais, né, por causa do apoio dos Estados Unidos. E aí acaba a Primeira Guerra Mundial em 11 de novembro de 1918, com a Alemanha aí quebrada e os outros países também. O Tratado de Versalhes foi o tratado assinado que falou aí nesse tratado que a Alemanha era total culpada pela guerra. Fez ela pagar indenizações, tirou minas de carvão, minas de ferro, tirou colônias aí na África e na Ásia. Então, assim, houve guerra em ambos os lados. E falar que somente um país é culpado disso ia dar problema, né? Neste mesmo período, a gente teve a criação da Liga das Nações, Paz entre as Nações, que não durou muito tempo, né? Porque houve uma Segunda Guerra Mundial. Também o Tratado de Saint-Germain, que quebraram os países turco-otomano, Império Austro-Húngaro e a Sérvia. Consequências, avanço na medicina, avanço na psicologia, né? Nesse período aí, Freud estava formulando, o pai da psicanálise, a análise, estava formulando aí as suas teorias, né? Porque, como eu já comentei aqui com vocês, houveram muito impacto no psicológico das pessoas, né? E avanço na medicina porque muitos feridos. Houve também o declínio do eurocentrismo, aquela questão de que a Europa é superior às demais culturas, a cultura europeia, e a ascensão aí dos Estados Unidos da América. Tivemos a ascensão também dos regimes totalitários como nazismo e fascismo, né? E o declínio do liberalismo. Bom, esse foi o conteúdo. Agora eu vou fazer 3 questões aqui rapidinhas com vocês com relação à Primeira Guerra Mundial. Questão 1. Com relação à Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, é correto afirmar que A. Foi causada pela rivalidade entre as potências imperialistas em busca de mercados. Com certeza. Esqueci de mencionar, eu vou somente ler a resposta correta para esse vídeo não ficar tão gigante. Questão 2. O Tratado de Versalhes, assinado em 1919, pós Primeira Guerra Mundial, foi um conjunto de decisões estabelecidas por alguns países cujo objetivo principal era, já comentei aqui, questão A também, impor duras condições à Alemanha derrotada. Agora, questão 3. Paz armada é historicamente conhecida como a política de tratados e alianças entre as potências europeias, caracterizada pela corrida armamentista que antecede a Primeira Guerra Mundial. Foi aquilo que eu expliquei para vocês, né? No interior, eles estavam falando da Belle Époque, e no exterior, no interior, ou melhor, estavam se armando, e no exterior estavam falando com relação à Belle Époque. Bom, este foi o vídeo, eu espero ter ajudado de alguma forma. Se esse vídeo te ajudou, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Olha, por favor, porque esse tipo de vídeo dá um trabalhinho para fazer, viu? Olha, muito obrigado pela atenção de vocês, um forte abraço e até a próxima!